A Rússia continua tomando novas localidades na região de Donbass, uma após outra. Na semana passada, no vilarejo de Shevchenka, rico em reservas de lítio, uma bandeira russa foi hasteada. O sucesso se deve a uma nova tática dos militares russos, cujas ações, até o momento, parecem não poderem ser impedidas pelo inimigo, nem mesmo com este, contando com o reconhecimento por satélite dos países da OTAN. Este é o tema deste vídeo. Fique atento aos detalhes e deixe o seu comentário. E se não é inscrito no Gazeta do Mundo, inscreva-se agora, porque aqui eu falo e mostro. Unidades do agrupamento militar russo Centro tomaram na semana passada o vilarejo de Shevchenka, na chamada República Popular de Donetsk, em Donbass. A localidade fica a cerca de 7 quilômetros ao sul de Pokrovsk, também conhecida pelo seu antigo nome de Krasnoarmeysk. As imagens feitas no local mostram militares russos hasteando a bandeira tricolor sobre Shevchenka. O vídeo também mostra unidades das Forças Armadas da Ucrânia abandonando suas posições em Shevchenka. Nós entramos no povoado de Shevchenka de noite. Parte da unidade assaltou a localidade e logo entrou em contato com o inimigo, e no dia seguinte começaram a chegar as forças principais. Começamos a avançar, a ocupar posições, a libertar tais territórios dos ocupantes. Foi bem difícil, porque o terreno estava arrasado sem locais para se proteger, drones FPV, outros drones que não nos deixavam avançar. Mas mesmo assim achamos lugares abertos quando pudemos avançar. Durante a operação, de acordo com o comandante do pelotão, tenente Andrei Dudnikov, a abordagem foi difícil, pois os drones do inimigo foram usados ativamente e houve tentativas de romper os grupos de sabotagem e reconhecimento. Só que os militares ucranianos decidiram por evitar combates com armas leves, abandonaram suas posições e se retiraram. Os russos realizaram o reconhecimento das áreas florestais próximas, identificando posições de tiro e concentrações inimigas. Artilharia e drones de ataque foram usados para destruí-los. Depois de suprimir os principais pontos de disparo, as equipes de assalto avançaram. Após concluir a limpeza dos cinturões florestais, os combatentes iniciaram um ataque noturno a Shevchenka e, pela manhã, contornando as posições inimigas pelos flancos, destruíram os remanescentes da guarnição das Forças Armadas da Ucrânia e, finalmente, tomaram o povoado. A tomada de Shevchenka tem determinada relevância para os russos em termos de avançar e tomar a cidade de Pokrovsk, assim como dar entrada em outro espaço operacional. Segundo as autoridades russas, suas forças pretendem cobrir Pokrovsk e Mirnograd, cidade também chamada pelo nome de Dmitrov, pelo oeste e pelo leste. O exército russo conseguiu recentemente passar para seu controle vários povoados em Donbass, incluindo Zholtaya, Zarya, Ivanovka, Novotroitskaya, Pushkina e Vysyoly-Gai. Recentemente, o Ministério da Defesa russo tinha anunciado a conquista da cidade de Kurakhova, o maior centro populacional no sudoeste de Donbass. O controle da cidade permitiu que as tropas russas ganhassem espaço operacional e aumentassem o ritmo de tomada do restante do território da chamada República Popular de Donetsk. O avanço pelos povoados dá aos comandantes russos a oportunidade de construir uma cabeça de ponte para uma ofensiva em Pokrovsk e avançar ainda mais para o noroeste. Graças à queda do povoado de Shevchenka, as tropas russas estão formando uma cobertura de Pokrovsk a partir do sul, cortando as comunicações e os canais de abastecimento das forças ucranianas. A nova tática dos russos é que eles não estão atacando as cidades e vilarejos de frente, mas cortando as comunicações e avançando em locais onde seu inimigo organizou defesas fracas. A tomada de Shevchenka abre caminho não apenas para Pokrovsk, mas também para Taretsk, também chamada pelo nome de Dzerzhinsk. Muito provavelmente, ouviremos mais de Taretsk em um futuro muito próximo, embora os combates lá já estejam em estado avançado com as tropas ucranianas
sendo expulsas da cidade. O comando militar ucraniano entende que suas tropas saindo de Taretsk ficarão em uma situação ainda mais difícil. Por isso, os ucranianos resistem o melhor que podem e tentam deixar a cidade aos poucos à noite. Mas as forças armadas da Ucrânia nem sempre conseguem. Após a queda de Kurakhava, as forças russas começaram a adentrar os arredores de Pakrovsk. E Shevchenko é um povoado de flanco que permite aos russos alcançar os centros de abastecimento do inimigo e cortar as rotas logísticas. A queda de Shevchenko é uma das manobras que, ao longo prazo, permitirá a tomada de Pakrovsk, ao passo que uma das tarefas principais do grupo militar russo, lutando aqui, é expulsar as forças ucranianas por completo de toda a região de Donbass. Com a tomada de Shevchenko, um grande depósito de lítio, cuja demanda está crescendo devido ao seu uso na produção de baterias, este está sob total controle russo. O depósito foi descoberto em 1982. Ele contém mais de 13 milhões de toneladas de minério de lítio, segundo estimativas iniciais. Sabe-se que os britânicos investiram pesadamente no depósito, mas a partir de hoje ele é parte integrante, de fato, da Rússia. As táticas bem-sucedidas dos militares russos os ajudam a libertar áreas povoadas, apesar de a Ucrânia receber informações dos países da OTAN, como, por exemplo, as imagens obtidas pelos seus satélites sobre a movimentação militar russa em toda a zona de combates. Para ser invisível aos satélites, o exército russo utiliza uma pequena esperteza: lutar em pequenos grupos apoiados por drones aéreos. Muitas vezes os ataques ocorrem sem o uso de equipamentos pesados. E isso dificulta a capacidade de quem está vendo por satélite para encontrar as tropas de Moscou e saber ao certo quais são as suas intenções. Os ataques são contínuos e, com o passar de tempo, as forças ucranianas simplesmente se cansam de revidar. Depois de cercadas, estas acabam sendo prevalecidas e tendo seu território perdido. Daí, os russos chegam, acumulam forças e dão partida para as próximas operações. Ainda sobre o uso de carros pesados, os tanques russos, por exemplo, realizam ações a partir de posições de tiro fechadas. Hoje, é mais raro de se ver avanços contínuos de tanques russos. É válido entender que essas táticas são desenvolvimentos, experiência ao longo dos anos do conflito, ou seja, táticas que surgiram depois de se conhecer bem o inimigo, suas capacidades e modo de operação. Os russos chegaram à conclusão de que, nas condições atuais, o uso de pequenos grupos é muito mais proveitoso do que ataques massivos de frente. A tática permite penetrar profundamente no território e na retaguarda do inimigo, para fazer um cerco profundo de flanco com subsequente cerco e destruição dele. Além disso, a queda de Shevchenko protegerá a cidade de Kurakhava, porque ficou mais difícil para o lado ucraniano realizar bombardeios. Agora, as unidades de contrabateria estão trabalhando ativamente. Muitas vezes, quando os russos detectam posições de tiro do inimigo, os drones kamikaze as destroem. É por isso que os últimos bombardeios das forças armadas da Ucrânia são feitos com sistemas HIMARS, que podem atingir o alvo a cerca de 80 km de distância, mas eles também são identificados e bombardeados. Esse é um trabalho rotineiro e árduo, mas não há outra maneira. No entanto, é possível que os ucranianos continuarão a atirar em Kurakhava com raiva, com medida retaliatória. Mas muito provavelmente voltarão atrás. Os russos continuam avançando e seu exército, até o momento, não pode ser parado por quase nada. Pakrovsk é quase a última linha de defesa nessa direção e nas planícies mais distantes. Não há linhas defensivas. Depois destas localidades, os russos provavelmente se moverão para um novo espaço operacional, para Dnipropetrovsk e outras localidades. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal!